Esse é o último domingo sem corrida na Fórmula 1 e o Boteco F1 Podcast está entrando para conversar sobre as mudanças que nós veremos para a corrida lá nos Estados Unidos depois desse longo período sem provas da Fórmula 1 e também tirar as últimas dúvidas sobre o ADU que entra em vigor praticamente depois da corrida lá em Miami. Seja bem-vindo, meu nome é Sérgio Civerli e está começando o nosso programa e hoje tem boteco e tem ressaca juntos. Normalmente um vem depois do outro, né, Matheus? Tudo bem? Como é que você tá? Beleza, Sérgio, como é que você tá? Tô ótimo, graças a Deus. Prazerzão estar contigo. Primeira vez pessoalmente, né, que a gente tá Pois aqui é, né? conversando pessoalmente. Vai ser muito bom essa gravação quase que embriagada que a gente vai ter aqui, Não, né? não, não, isso não. É a primeira vez que a gente se vê? Jura? Pessoalmente é. Nossa, A gente rapaz. gravou, acho que na pandemia, uma vez, numa super live. Isso. E depois a gente gravou mais uma ou duas vezes também no Boteco e tal. Inclusive, tô até te devendo lá no Ressaca. E pessoalmente é a primeira vez. Rapaz, olha só que loucura. O bom do estúdio aqui, com o pessoal da Go Live Produções, é essa possibilidade que a gente tem de encontrar as pessoas pessoalmente. Seja bem-vindo, a gente vai conversar bastante sobre essas questões de Miami e também do ADU. Antes, deixa eu falar do patrocinador do Boteco F1 Podcast, que é a Minimal Club. Eu tô, por exemplo, com essa camisa aqui, ó, verde algodão peruano, coisa mais gostosa do mundo. Caimento muito bom, tá? Eu gosto desse caimento que fica aqui no meio do braço, acho super bonito, super elegante. Você pode usar na academia, dirigindo, indo até num date, cara. Eu vou te falar que eu vou fazer isso hoje, hein? Venho trabalhar, depois vou pegar trânsito, aí vou pro date e sabe-se lá, a gente pode se dar bem hoje, né? Então você também pode se dar bem. Com o Boteco F1 Minimal Club você tem um desconto, tá bom? É só usar o cupom Boteco F1 para pegar o seu desconto e eu vou indicar para você pegar o kit com 4 camisetas, que aí você já leva 4, né, camisetas e entende o que funciona e o que não funciona para você, mas você vai adorar, tenho certeza, porque é uma das melhores camisetas que eu já usei na minha vida. E muito obrigado a Minimal Club pelo patrocínio no Boteco F1 Podcast de hoje. Matheus, vamos começar pela situação e as mudanças que a gente tem para Miami. Tudo muito confuso. Tudo difícil de entender. Tudo que a gente não queria que a Fórmula 1 fosse. Mas a gente vai tentar explicar para as pessoas o que vai acontecer na corrida lá nos Estados Unidos. Deixa eu te perguntar. Tu gostou dessa Fórmula 1? 50%, 50%? Você tá na turma que gosta, tá na turma que não gosta, tá na turma que tanto faz, tanto fez? Qual é a situação? Eu tô na turma que não gosta desde quando mudou o híbrido 2014. Eita! Já Assim, não... Infelizmente já estava sendo avisado que ia ser isso que aconteceu. Bateria, ultrapassagem ioiô, aquela coisa toda, a gente vai bater no assunto aqui. Eu não gosto. Eu tô no grupo que, de acordo com o Domenicali, é uma minoria que não gostou. O Domenicali tá dando entrevista esses claro. dias falando que a maioria tá gostando e não sei o quê. Eu tô vendo o contrário. Eu tô achando o contrário. Mas essa Fórmula 1 26 não me agrada. A gente com certeza vai bater em algumas teclas aqui importantes, mas falando de uma forma geral, a partir do momento em que o piloto se tornou coadjuvante, para mim perdeu sentido. Para mim não faz mais sentido você assistir uma corrida em que o computador é quem está gerenciando. Parece uma coisa muito maluca dizer isso, né? Porque a gente está falando de uma corrida de carros e nem sempre o piloto vai ser, né, o principal protagonista ali do caminho. Só que, se o carro faz tanta diferença, você entende, mas os pilotos estão indo no limite do que o carro consegue entregar. Então, quando você assistiu uma prova que tinha um Schumacher numa Ferrari e, sei lá, o Giancarlo Fisichella numa Arrows, você sentia que o Fisichella estava no máximo do que aquele carro daria para ele e o Schumacher também no máximo que a Ferrari iria entregar. O que acontece é que está tudo na média, né? Nivelou por baixo, né? Exato. E esse é o grande problema nesse momento da Fórmula 1. E as mudanças vêm justamente para isso. Primeiro, vamos tentar diminuir essa questão de muita dependência da questão elétrica, né? Então deixar o carro mais na mão do piloto, não ter essa história igual o Leclerc que teve de tirar o pé porque perdeu a traseira, e aí o software fala, ixi, eu acho que tem que recuperar energia. E o software começa a trabalhar, né? O algoritmo começa a trabalhar, e também as questões de segurança, né? No sentido de um piloto perder muito desempenho, muita velocidade com o outro atrás.
que foi o que causou o acidente do Oliver Berman. Então vamos tentar, tá, explicar quais são as mudanças. Tá aqui na nossa TV, para quem está assistindo a gente tanto pelo YouTube quanto pelo Spotify, é o momento de você olhar para a tela, mas a gente vai tentar também falar bastante para quem está só ouvindo a gente por áudio. Primeira mudança é a recarga de energia de 8 megajoules para 7 megajoules. Aí é a ideia que todo mundo estava pensando, né? Então, se você está usando a bateria no máximo, vamos diminuir um pouquinho, né, o tanto que a bateria entrega para ela ter mais desempenho, né, ela ter mais carga e evitar algumas questões. É assim, no final do dia, claramente a Fórmula 1 foi muito otimista, né? Ah, não. Eu não vou nem dizer otimista. Eu diria o seguinte: há 3 anos, quando começaram as críticas nas simulações, o Nicolas Tombazis, que, para às vezes, o pessoal que não sabe, é o diretor de monopostos, né, da FIA, ele falava o quê? Nas nossas simulações está tudo lindo. Vocês é que estão com problema aí, principalmente ali Christian Horner, Max Verstappen, a Red Bull foi a que começou falando disso. Com as entrevistas que tá dando agora, depois da reunião que eles fizeram essa semana, ele continua falando que tá tudo lindo e maravilhoso. Tá. Ele continua falando que tá assim... Pra ele tá, pô, com o salário que ele tem... tá tudo lindo e maravilhoso. Assim, parece que eles estão querendo negar a realidade de uma Fórmula 1 em que a bateria não dá conta, que é o que você tá falando do otimismo. A bateria não dá conta de empurrar o carro. A bateria, o carro morre no meio da reta. O carro, ele bate ali, a gente viu na Austrália, aquele período de aceleração, acho que é entre a 8 e a 9, ou 9 e 10, alguma coisa assim. Simplesmente o carro morria no meio, batia 320, voltava, chegava na curva 280. Você perdia 40 quilômetros. Que é muita coisa, Não, né? é surreal. É surreal você perder 40 quilômetros. Aí os pilotos até falam, né? Você perde o desafio da curva. De você entrar mais rápido e conseguir desacelerar a tempo. Não, você já tá desacelerado. Então, esse negócio aí de 8 para 7, já fizeram em Suzuka. Na classificação, né? Já modificaram. Teve uma grande diferença, sendo muito sincero, quando eu olhei lado a lado a telemetria, mínima. A média de velocidade era a mesma em todos os pontos, a perda de velocidade era a mesma em todos os pontos. Então, isso aqui, essa primeira linha aqui, sendo bem sincero, não vejo como uma grande diferença, pelo menos em pistas em que você tem grandes períodos de aceleração. Como é o caso de Miami. Miami você tem ali uma... O setor 1 e o 2 é... pauleira. Bem baixo, pauleira. Né? A gente tem ali o final do setor 3 também tem uma reta longa. Então, não consigo ver como sendo o que vai resolver, porque o problema é que a bateria, independentemente, não consegue empurrar o carro. A tecnologia não tá no ponto de entrar em corridas de alta performance. Não. Essa é a parada. Você vai pensar, Sérgio, mas é a Fórmula E. A Fórmula E não corre na mesma configuração de circuitos que a Fórmula 1 corre. E pelo mesmo tempo também. Eu acho que nem em Mônaco, né? Mônaco, acho que até na última, acho que até correu, se Já não me foi engano. na mesma, até mas correu. com menos voltas. É menos voltas, é uma corrida menor. E outra, a gente tem que lembrar o seguinte, a Fórmula E agora anunciou o novo Gen 4, né, que vai estrear Ficou no bonito o carro, hein? final desse ano, mas ele é parrudão, ele tem 900 quilos sem o piloto, 940 quilos sem o piloto. Ele tem 600 kW ali de potência. A bateria do Fórmula 1, se eu não me engano, uns 400. Chutando vai bater em 500, mas não é isso. Não chega ao do Fórmula E. 470, vai. Então, assim, o Fórmula 1, ele corre em pistas diferentes, né, como você bem disse. A Fórmula E corre em circuito urbano, é mais travado, é outra configuração, é por menos tempo, é uma outra corrida. O carro de Fórmula 1 é mais rápido. Ele é mais rápido. Ele era menorzinho, eu não sei se esse novo vai chegar a ser parrudão que nem o Fórmula 1, mas ele era menorzinho também, né? É aquele carro mais, como se diz, nimble que estão falando, né? Aquele carro mais ariscozinho, mais ágil, né? Então, existe uma diferença da E para a 1. E a 1 foi para um lado de querer ser uma Fórmula E que ela não estava preparada. Você vê que a Mercedes surgiu como uma grande força nesse início de ano, mas ela já tem um know-how da Fórmula E. E a galera que não tem? Né? A Ferrari não tá na Fórmula E. Né? A Audi, se eu não me engano, ela esteve durante... se eu não me engano, eu posso falar besteira, mas acho que a Audi esteve durante um período, acho que até o de graça, se não me engano, correu pela Audi. Então a Audi até conseguiu fazer um motor legal ali e tal. Iniciou bem. Mas isso aqui que a gente viu, 8 para 7 megajoules, você vê que toda a corrida tá tendo um remendo. E para Miami o que eles fizeram foi um grande pacote de remendos. Isso é. Você definiu bem. Claramente o regulamento precisou de um remendo. Então tudo que a gente vê é isso, é band-aid em cima da ferida. Ó,
tem que tratar isso daqui direitinho, tá esquisito. A Fórmula 1 pega um band-aid e fala, tá pronto, resolveu. Deita que passa, né? Você usou a analogia que o Tom Bases usou, que eu vi na entrevista. Ele falou o seguinte, estão dizendo que a Fórmula 1 é um paciente em UTI, mas não, é apenas um paciente que só tá um pouquinho mal, a gente vai dar aqui o remédio e vai ficar bom. Sendo muito sincero, 26? Não vai. É porque eles falam isso pensando muito, a Fórmula 1 é uma empresa de capital aberto, né? Então eles falam isso pensando, ó, a gente não pode falar algo que vai prejudicar a imagem da Fórmula 1 nesse momento perante aos... Cara, há tantas empresas que colocam dinheiro, né? Empresas, tanto da Fórmula 1, quanto de pilotos, quanto também dos eventos e circuitos, que também ganham muito com isso. É o grande problema, mas claramente, tá, gente? Em algum ponto a gente pode fazer um vídeo e pensar quais foram os piores regulamentos da história da Fórmula 1. Esse é um dos piores. Acho que é top 5, para não falar top 3. Erraram, estão com medo de dizer que erraram. E nesse processo de todas essas mudanças que a gente está vendo para Miami, que provavelmente será a primeira, né? A gente deve ver mais mudanças ainda até o final do ano e para 2027. É uma questão, ó, a gente tem essa bateria, a gente estava tentando usar próximo do 100%, entre aspas, a gente tem que diminuir um pouco o uso para a bateria ter mais carga. Né? E para usar mais do motor de combustão interna, do motor a combustão que tá limitado, né? Ele tá limitado ali num, sei lá, 500 cavalos, alguma coisa assim. Ele não vai conseguir te entregar a performance de antes, até do ano passado. Ele tá muito menor, né? A lógica é que o motor de combustão virou um alternador para a bateria. Exatamente. É isso daí. Parabéns, Fórmula 1. Você conseguiu fazer as duas coisas não funcionarem do jeito que deveriam. Erraram demais. Então... E detalhe, Sérgio. Eles não estão admitindo, assim, pelo menos não de forma direta, né? Você vê que quando eles começam a falar de regulamento 2030, eles estão falando do quê? Quem sabe a volta de um aspirado com KERS. Vamos dar uma olhada num V8, turbo, mas não fala de híbrido. Né? Então, assim, eles estão admitindo que, peraí, a gente errou aqui. 2026, o tiro saiu pela culatra. E tem uma fala muito boa do Domenicali, muito, muito boa, que ele diz o seguinte: quando nós fizemos esse regulamento, a Europa estava a todo vapor na eletrificação. Agora, reduziu, recuou. Então, agora não está fazendo tanto mais sentido. Talvez o combustível sustentável seja o melhor caminho. Então, a Fórmula 1 ela ficou atrasada pro timing do mundo, vamos assim dizer, né? E outra coisa, tá bom, é um processo inicial do combustível sustentável, só que assim, é muito caro produzir esse combustível. Pode ser que até 2030 eles consigam encontrar uma forma de diminuir o preço, os custos de operação. Tomara, no final todo mundo sai ganhando, mas eu tenho as minhas dúvidas. Tá? Se a gente foge da questão do combustível através do petróleo, né? O híbrido até hoje é muito caro. E a gente tem 12 anos de híbrido. Eu acho que a Fórmula 1 não foge do híbrido. Acho muito difícil não ter um carro híbrido. A questão é o tamanho do papel da bateria no carro de Fórmula 1. Passaram do ponto. 50-50 é muita coisa, viu? Tanto que até a Audi, através do Mattia Binotto, tem falado, calma, gente, não foi assim falando 50-50, não. A gente entrou porque viu que existia uma possibilidade ali com o que a gente estava pensando. Até a Audi tá meio que andando um pouco para trás nisso daí. Então, todas essas mudanças para Miami significam isso, tá, gente? O que a gente está dizendo estão diminuindo a potência da bateria para que o carro não sofra tanto com essas questões. Então, a limitação no uso de potência, né, um teto de 250 kW. O boost agora tem limite de 150 kW, não pode passar disso. Eu conversei com o Bortoleto uma vez, acho que foi pós-GP da Austrália, que eu vi um coach dele falando, eu apertei o botão do boost e ultrapassei o carro da minha frente sem querer. Sem querer. E eu perguntei para ele, é sério isso? Aí ele falou, é sério. Real. Passei o carro porque o carro da frente não é que eu passei ele, é que ele estava recuperando energia e eu estava com o boost ligado. Então, foi a primeira vez na Fórmula 1 que eu vi uma ultrapassagem culposa. O piloto não queria ultrapassar. Não teve intenção. E é muito louco que isso foi se repetindo, né? Exato. Porque você vê que o Alonso, depois da China, ele fala que os pilotos estão evadindo de colisão. Eles não estão ultrapassando, eles estão evitando uma colisão. E aí o Norris, no Japão, ele fala o quê? Eu tava passando o Hamilton antes ali da chicane, mas eu não queria.
É por conta do software, que o software ele libera a potência, É. né? E eu passava ele ali, aí ele me passava de volta na reta principal. Ele tá literalmente tirando o carro pra não bater. E assim, o cara ele ultrapassa sem querer ultrapassar. Não é, eu acho que é bom a gente até falar pro público, não é que é um elemento de estratégia que o piloto escolhe quando vai utilizar a bateria, É. quando ele vai utilizar os 50% elétrico. Não. Ele não sabe quando vai utilizar. Porque o software define. Ele pode usar o boost, que foi o que aconteceu com o Berman, né? Ele pode utilizar o boost. Mas a bateria em si, o despejo da bateria ao longo da volta, o Leclerc até fala isso, né? Que nem você bem citou. Se ele dá uma saidinha do traçado, a bateria reseta. Então o piloto ele virou um condutor do computador. Exato. Ele tem que ficar perfeito naquele mesmo ritmo toda a volta, porque senão o computador muda a configuração de bateria. Então o piloto não usa, ele não faz do jeito que ele quer, só o boost. O boost, inclusive, essa limitação é devido à batida, né? Agora a ideia é não ter uma aproximação tão Uma mudança forte, né? e uma mudança tão grande de velocidade. De velocidade, porque ocasionou justamente o combo. Ele vinha mais rápido, acionou o boost e o da frente a recarga. Então, ao mesmo tempo que ele ganhou mais velocidade, o outro perdeu potência. Aí, o Colapinto, no caso, né? Aí deu aquele acidente que ele saiu machucado. Cara, não é possível que esse povo, esses engenheiros com pós-mestrado, não tenham parado pra pensar nisso, cara. Pensaram, eu tenho certeza, Sérgio. Não é possível, velho. Eu tenho certeza que pensaram. É. O problema é que foi negligenciado. Os últimos 3 anos foi avisado. Eles negligenciaram. Porque você não vai mudar o regulamento também todo. A Volkswagen, o grupo Volkswagen, lá atrás, quando queria entrar com a Porsche ainda, vinha querendo ali um regulamento um pouco diferente, retirar MGU-H, aquela coisa toda, a Fórmula 1 foi se moldando, né? Acabou que no final das contas foi com a Audi que eles entraram. Então, assim, eles não vão mudar o regulamento para correr o risco da Honda e da Audi sair, né? Porque a Honda também voltou por conta disso, desse regulamento. Mas eu tenho certeza, Sérgio, foi negligenciado. Eles sabiam que ia dar isso. Tanto é que na pré-temporada já estavam falando. É. Eu senti que também foi uma espécie de salto alto, sabe? Olha, vai começar assim, mas tem muita gente inteligente aqui. A gente chega num momento que vai dar tudo certo, entendeu? E aí estão remendando tudo que tá acontecendo aí, ó. Você estava falando, né, o 350 kW é só para zonas de aceleração, né? E o resto da pista vai para 250 kW, então de novo tirando desempenho da bateria. Agora tem um sistema de segurança novo para largadas, e a Ferrari vai chegar cheando todo mundo, né? Porque se a Ferrari tivesse começado o ano com as largadas do jeito que elas são, a Ferrari provavelmente teria ganhado uma corrida ou outra, né? Sim. Porque por causa do motor deles e tudo mais, eles ganhavam muito desempenho nas largadas, e já teve o lance da pré-largada, e agora tem mais um sistema de segurança que vai reconhecer quando o carro tá com desempenho muito baixo, e aí o algoritmo vai fazer o carro andar mais rápido. Ele vai pegar a potência do MGU-K. Isso. E aí, assim, eu não sei o que você pensa disso. Eu não sei o que você pensa disso, Sérgio. Assim, é justo. É justo, porque você pensa, a Ferrari ano passado falou pra FIA, chegou pra todo mundo e falou, olha, a largada tá ruim, vamos mexer na largada? Porque o carro não tá tendo potência. O que fizeram? Ah, não, ignora, deixa a Ferrari pra lá. Arruma teu carro, A Ferrari então falou, vou fazer o turbo menorzinho, eu vou ter uma super largada. Aí chegou agora, os caras estão querendo mudar a largada dos outros. Já mudaram, né? Já mudaram, já colocaram aqueles 5 segundos a mais, não sei o que e tal. Pré-largada. A pré-largada. Mas é justo com quem fez um trabalho melhor? Porque, querendo ou não, é um campeonato de desenvolvimento. É justo? Eu não vejo como justo. Não sei se você vê dessa forma. Eu não vejo como justo. Só que a cartada da segurança entra em cena e a FIA intervém, né? É um lance do... Cara, é muito louco essa questão do... Eu tento me controlar pra não parecer um velho rabugento, mas, cara... Mas a gente tá velho, pode fazer, a gente tá velho. É muito difícil, cara, acompanhar a Fórmula 1 desse jeito. Ó, pista molhada a gente teve corrida com chuva? Não, ainda não, né? Não. Mas menos energia elétrica também, para evitar aquele torque exagerado e causar até riscos de acidentes. Vai ter uma otimização do aquecimento dos pneus intermediários, eles nem falam dos pneus para pista, né, molhada total, porque eles nunca usam. E as luzes traseiras também vão ficar mais claras para evitar que os pilotos não consigam enxergar
essa questão aí. Então são essas as mudanças que nós veremos pro GP de Miami. Eu li muita coisa de muita gente que já passou pela Fórmula 1, pessoal que a gente sempre acompanha, do The Race, da Auto Esporte, todo mundo disse a mesma coisa, não vai mudar nada. E aí? Olha, pelo menos os carros vão ficar mais lentos, né? Tava falando de cerca de 1 segundo e pouco por volta. Mas assim, se não tiver a vergonha do carro perdendo muita velocidade na reta, tudo bem. Eu já acho que vai ajudar muito a Fórmula 1, mas mesmo assim é um regulamento que já nasce meio falido. O Verstappen disse isso há pouco tempo, né? Ele falou, olha, a sensação que eu tenho, eu não estou dando as aspas certas, né? Mas o que o Verstappen estava comentando era, a sensação que eu tenho é que não tem muito o que fazer. Esse regulamento já vai ser desse jeito e não vai ter muito mais o que... não tem como tirar coelhos da cartola, né? Tu tem essa impressão também? Porque a sensação que tem é que não tem para onde fugir, a não ser que diminua a capacidade da bateria. Só que para isso vai ter que mudar o motor. Aí você muda o chassi. Aí vira uma bola de neve, né? E não tem tempo hábil, assim. Se a gente for olhar pra 2027, claro, as equipes. 2026 começou agora, nós vamos ter em Miami provavelmente muitos upgrades, as equipes estão focadas em 26. Mas se você chega agora, reunião em maio, em junho, e fala, vamos mudar pra 2027, as equipes vão falar, peraí, mas eu já tinha um pré-conceito feito. Eu já coloquei dinheiro, porque tem teto orçamentário. Eu vou jogar no lixo? Você vai aumentar o meu teto? Né? É uma bola de neve, isso. Então, o que dá pra fazer é remendo de software, que é o que a gente tá falando. É remendo de software. E vamos voltar um pouquinho mais? Sérgio, quando que a gente imaginou que a gente ia ver corrida em que o software ia estar tendo esse impacto? É o software. Cara, algoritmo, a gente que trabalha com rede social já tá pé da vida com algoritmo. E agora até na Fórmula 1, cara, né? Uma vez eu brinquei, eu falei, a gente daqui a pouco vai estar vendo aquela corrida de IA que acontece em Abu Dhabi, que eles botam no final do ano. É isso já, você parar pra pensar. A corrida de robô. É corrida de robô. Então... não tem muito o que fazer, eu concordo com o Verstappen. Você não tem muito para onde fugir. Você consegue fazer esses remendos. Às vezes você vai querer deixar o carro até 4 segundos mais lento. Mas é que nem você falou. Se o cara conseguir levar no limite o carro, sem perder velocidade reta, principalmente no qualifying, que eu acho que é onde mais dói no fã, as onboards do qualifying são tenebrosas. São tristes. Não teve uma volta de pole que você falou, nossa, que volta. Por quê? Porque você tá ouvindo o carro, tá... aí, no meio da reta, é pra velocidade tá indo a 330, 340, o carro... Não, e também o piloto, sabe? Você vê que é tudo muito simples, assim. Ele não Quer dizer, simples dentro do mundo da Fórmula 1. Dentro do mundo deles. Não tem aquela... E aí, vamos ser saudosista? Sérgio, quando a pessoa compartilha o vídeo do Masi Kubica em Fuji. Sim, 2007, cheio de controle de tração, é verdade, mas um espetáculo. Do Alonso passando o Schumacher na 130R. São os mesmos vídeos que a galera 2005, compartilha. Sempre os mesmos vídeos, mesma coisa. Mas quando o pessoal pega esses vídeos dos anos 2000, eles não estão falando só do motor. Não é só o V10 ou o V8. A minha visão disso é o quê? O público tá dizendo o quê? Quando eu olho para o início dos anos 2000, eu vi uma Fórmula 1 onde as onboards, você via agressividade. O piloto, você via ele tremendo o volante, o carro era leve, era pequeno. O Carlos Sainz esses dias falou, por que parece que os carros de antigamente eram mais rápidos do que os nossos, né? Mais agressivos. O piloto brigava. Você escutava o som, porque é uma experiência audiovisual. Você escutava o V10 rasgando, aquilo passava agressividade. Você olhava, vou até para um outro ponto, você olhava o pré-corrida, você ligava a TV... Tava o Ron Dennis, o Jean Todt, o Briatore, o Frank Williams, com aquele olhar de que eles venderiam a mãe para poder ganhar o título. Você viu os pilotos, não tinha... Assim, claro, tinha as amizades, mas o companheiro de equipe olhava torto pro outro. Te passava o quê? Uma sensação de competição, de rivalidade. Aí você junta com a atmosfera do motor, do carro que parece agressivo, sabe? De todos esses elementos, você... perdeu muito dessa atmosfera da rivalidade, da competição, de você ficar na tensão de o que vai acontecer. Hoje você liga a TV, em 2025 foi o Piastri falando pro Norris, ganha o campeonato, o Norris falando pro Piastri, ganha aí, pô. Aí o Verstappen falando, eu não quero ficar mal com o Norris, então foi mal aí que eu joguei pra fora da pista. Cara, você fica... Onde é que estão os melhores pilotos do mundo disputando o maior prêmio do automobilismo? Mas isso aí já caiu por
Terra faz tempo, né? A Fórmula 1 não Assim, tem os melhores pilotos do não, mundo. tem É muitos uma ali. ideia, mas assim, Tem muitos ali. o George Russell deu uma entrevista para a BBC que eu achei muito curiosa. Ele disse: olha, as palavras do Russell, eu estava conversando com um piloto dos anos 80 e ele estava me dizendo que lá também ele largava e se ele errava uma passada de marcha, ele ficava sem combustível e aí tinha que ficar economizando combustível até o final da prova, ou seja, não estava andando no limite. Só que eu acho que o que o Russell não entende ou se finge de sonso é que esse processo de cuidar de pneu, cuidar de combustível, é uma coisa que faz parte do automobilismo. A questão não é essa. Se a parte elétrica fosse o piloto apertando um botão com o KERS e usasse, sei lá, 40% na reta de Monza e depois, lá na frente, na curva grande, ele não tem mais esses 40% e o de trás tem, aí a gente entra no ponto da estratégia. Ele São usou pilotos deliberadamente. usando com o seu livre-arbítrio Sim. que eles têm que fazer. O que acontece hoje em dia é o que o Deus Todo-Poderoso dos computadores e algoritmos que decide isso para o piloto. Onde que tá a Fórmula 1 isso? Onde está o piloto? Exato. Acabou. Porque você falou o pneu e o combustível, e outra, a gente tem que falar, isso até mesmo por uma questão de limitação física e tecnológica. Você pode fazer um pneu que vai durar a corrida inteira? Pode. Isso já aconteceu, acho que em 2005, se não me engano. Sim. Mas é algo que fomenta a competição? É algo que você consegue levar o carro no limite? Não. Ah, o combustível. Você não vai botar um combustível de 600 litros no carro. Ele vai ficar gigantesco. Então você tem uma limitação física do tanto de combustível. Então o piloto tem que gerenciar. Legal. Aí ele vai saber quando ele vai pisar mais, quando ele vai pisar menos. É. Beleza. Tem o É, sensor de fluxo de mas combustível, é são isso, coisas do assim. carro. Mas assim, perdeu-se essa sensação, pelo menos pra mim, de você ligar a TV e você entender que ali você vai assistir uma competição. E ó que os anos 2000 nem é um grande exemplo de grandes corridas. Exato. Não é. São poucas. Mas é o quê? A atmosfera. É que nem a gente falar aqui do seguinte, tem a atmosfera de Copa do Mundo. Esse ano não tá tendo. Mas quando eu era moleque, só de ser ano de Copa, a rua tava pintada, a bandeirinha tava na rua. Você sentia a atmosfera e aquilo te instiga a assistir, a acompanhar. E na Fórmula 1 perdeu isso. Sabe, perdeu esse negócio. Nós temos bons pilotos na Fórmula 1, obviamente, ainda mais depois da implementação da carteira, né? Que eles botaram a carteira aí pra você chegar lá, você precisa ter um nível e tal. Mas convenhamos, você poderia ter 22 Ayrton Senna ali. Desse jeito que tá, você não ia ver a diferença do braço de nenhum. O Senna tá muito feliz com esse regulamento, inclusive. Vamos deixar ele quieto. Exato. Então essa é a questão. GP de Miami, a gente tem essas mudanças. Vamos ver o que vai acontecer. Talvez a corrida seja boa. Eu acho que o mais importante agora é que a gente quer ver corrida. Que a gente tá em abstinência. Vamos ver o que vai acontecer. Depois do GP de Miami, tem uma outra parada que também tem cara de remendo. Pô, eu queria tanto estar falando coisas boas e bonitas para vocês, sobre carros, sobre competição, sobre como o Verstappen fez uma volta inacreditável na Arábia Saudita, igual aquela pole dele que não foi pole, que ele bateu no final. A volta do Ricardo em Mônaco também, que é inacreditável ele jogando carro. Não tem isso. Hamilton em Singapura, 18. Hamilton em Singapura, 18. Essas coisas vai ser difícil ver em 2026, então te prepara aí. Outro remendo é o lance do ADU, que é um sistema colocado dentro desse regulamento para, sendo bem honesto, impedir que, número 1, uma montadora passasse muita vergonha, no estilo Renault. A Renault nunca conseguiu fazer um motor híbrido, né? Tanto que a Renault se separa da Renault, né? Então tem a marca Alpine, Renault se separa, exatamente. mas corre com o motor Mercedes, né? Fez, Renault, parabéns, hein? Funcionou super bem aí pro marketing. E também tem o lance de uma equipe desaparecer na frente, como foi o caso da Mercedes, que liderou praticamente de 2014 até 2021, porque a Mercedes foi campeã mundial de construtores em 2021. Sim. Também. Então, para evitar essas questões, a FIA introduziu um mecanismo que é chamado de ADU, né? Que é Additional Development Units alguma coisa. É um sistema de desenvolvimento de motor que não está no regulamento, no sentido de que as equipes, a partir do momento que elas homologam o motor, elas não podem mais mexer. Só que a FIA e a FOM pensaram, cara, se a gente fizer isso e uma montadora errar, ela vai sair. Repete 2014. Exato, porque ela não vai ter ferramentas
para conseguir melhorar esse motor. Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar um apêndice no regulamento que vai fazer com que essas montadoras consigam desenvolver o motor. Ok, mas como? Aqui temos, é isso. Ó, se ele tiver, tá? A gente tem um motor benchmarking, então o melhor motor do grid, que no caso hoje é o da Mercedes. Se o outro motor tiver 2% mais lento, Sérgio, como que eles chegam nesse processo, nesse número? Através de sensores. Eu tinha uma informação que era no dinamômetro, mas não é na pista mesmo. Então, através de sensores na pista, a FOM decide isso daí. A FIA, perdão. 2% mais lento, com essa taxa de 2%, a montadora ganha um upgrade extra em 2026, então ainda esse ano. Vai usar quando, Sérgio? Quando ela quiser. Tá? E um upgrade em 2027. Então, por exemplo, a Honda, ela ganha esse upgrade, né, de 2%, que é o caso da Honda até embaixo. É, até pior. Mas 2%. Ela fala, vamos fazer o seguinte, a gente deixa esse upgrade para o final de dezembro, né, final de 2026, e coloca o primeiro upgrade já em 2027. Tipo, em abril de 2027. A janela, a equipe, a montadora que decide, tá bom? 4% ou mais atrás, que é o caso da Honda, aí 2 upgrades ainda em 2026 e 2 upgrades em 2027. Então, esse é o processo, tá? Tem uma outra tela que eu acho legal a gente colocar, que é o slide número 3, que eu acho super interessante da gente ver. Esse número vem de um perfil que eu adoro, chama F-Data Analysis. Então, se você não segue esse perfil, vai lá, segue, você vai gostar bastante. Onde ele colocou o poder estimado. E aqui a gente está falando do motor de combustão, não do motor elétrico. Então, esquece a questão elétrica, esquece a bateria, é motor de combustão. Então, a Mercedes teria maior potência, 576 cavalos, e o motor da Red Bull, acredite se quiser, está dentro desses 2%. Então, ela não vai ter a Duo, não vai ter desenvolvimento para o motor da Red Bull. Em tese. Em A gente tem uma brincadeira aqui, te cortando rapidinho. É interessante que o The Race soltou uma matéria falando sobre essa questão dos motores, isso há 2, 3 dias. E lá no finalzinho, eles botam assim, no paddock, tá tendo uma conversa, que no total, o da Red Bull poderia ser o benchmark. O que, convenhamos, fica mais feio ainda pro lado da aerodinâmica do chassi do carro, né? Que se você tem o melhor motor e tá andando mal desse jeito... PR Vacher, meu amigo. Tá batata tá assando lá. Mas olha só que interessante, Sérgio. Independentemente de ser Red Bull, de ser Mercedes, eu acho que valem alguns questionamentos. Eles vão fazer esse... Você falou, é pelo sensor da pista. Legal. O Toto Wolff, lá na pré-temporada, falou que o benchmark era a Red Bull. É claro que é um jogando pro outro pra tirar pressão. Mas por que ele falou que era o benchmark? Pela forma com que despejava a potência ao longo da volta. O que eles vão utilizar para base? Porque, por exemplo, um motor, como a gente está vendo aqui, o de combustão, né? Isso. O motor de combustão, você tem uma diferença, por exemplo, da Honda tá muito abaixo, 519 contra 576. É muita coisa. Menos 57 até aparece ali. É muita coisa. Mas, e se no elétrico, por exemplo, a Honda consegue recuperar isso? Como é que eles vão fazer essa brincadeira? Eu não sei se você já chegou a ver algo, mas eu particularmente não vi. O que eles estão levando em consideração? Que a Aston Martin Honda vai pegar os 2 tokens ou mais para upgrade, beleza. Mas esses 2 tokens, eles são de livre desenvolvimento? Porque lembra que antigamente as fichas de desenvolvimento que tinham eram limitadas e não sei o quê? Sim, É uma confusão. É uma confusão. Você falou, é um remendo, e é um remendo mesmo. É um remendo, é total. E aí você tem a Mercedes sendo, a princípio, o benchmark. E aí a Red Bull não entraria, se for nessa ordem que a gente tá vendo, a Red Bull não entraria. Mas aí o Toto Wolff começou a falar o quê? Olha, vamos ver direito, porque o ADO foi feito para que a gente não deixasse alguém muito para trás. Não é para equiparar os outros comigo. Não, mas é. Mas ele tá querendo mudar o negócio ali, ele tá querendo, né? É o famoso BOP, né? Das outras categorias. Não vamos tirar minha vantagem. Porque, e se alguém tiver um chassi tão bom? A Ferrari parece estar com um chassi excelente. E aí no motor ele consegue chegar, a Mercedes perdeu a vantagem. É a politicagem, né? Mas tudo é politicagem ali. Então, assim, tá uma bagunça. Tá uma bagunça completa. Exato. Então é uma situação complexa que a Fórmula 1 se envolveu.
E assim, eu achei muito legal que você falou desse lance do motor da Red Bull talvez ser o benchmarking. Eu também li a mesma matéria, né? A gente que tá do Race acompanhando lá. sempre vê. Só que eu tava participando, inclusive, se você não assiste, o Sérgio aqui participa do Pole Position lá no UOL, ao lado do Rodrigo Lamonato e também da Juliana Serrazoli. E a Ju trouxe uma informação de que tá rolando um papo de que o pior motor é o da Ferrari e não da Honda. Lembrando que a gente está falando do motor de combustão interna, tá, gente? Esquece a parte elétrica. Então, que o motor de combustão, né, o que coloca combustível, o pior seria o da Ferrari. Os números, se o motor da Red Bull realmente é o melhor e o da Ferrari é o pior, a gente só vai saber quando? Quando a FIA divulgar O ADO. o ADO, que vai acontecer depois de Miami. Então é só essa questão para a gente saber. Vocês sabem, Sérgio, se eles vão levar em consideração essas duas provas que não aconteceram? Porque, em tese, era para ter 5, 6 provas, né, de avaliação. Depois eles não vão mudar. Eles não vão mudar isso, né? Eles Então, assim, acharam essas duas provas foram perdidas, né? Essas que nós não tivemos agora. Pro ADO, sim. Pro ADO, Entendeu? sim, né? Pro Então, ADO, sim. entendi. Que é bem provável que a Arábia Saudita é bem provável que vá acontecer ainda em algum momento em 2026. Convenhamos, no gráfico, se eu não me engano, é até o Fórmula Data Analysis que coloca esse gráfico, de projeção da bateria, a Arábia Saudita seria o pior grande prêmio do ano. Isso é óbvio. A Fórmula 1 se livrou, pelo menos por agora, de um vexame absurdo, porque os caras não iam ter bateria a volta inteira. E eu comentei até que talvez tenha sido um livramento, porque a chance de ter um acidente sério lá seria muito grande, tá? Muito grande Muito mesmo. ponto cego de muro ali. Então, só para resumir, Mercedes a benchmarking, a Red Bull Powertrains sem atualizações, mas assim, a gente não sabe se esse papo da Red Bull Powertrains ser o melhor motor é realmente verdadeiro. A gente não sabe se a Mercedes está escondendo jogo para que... A FIA diz que os sensores conseguem resolver essa questão. Se a Mercedes está diminuindo, através de mapa, o desempenho do motor de combustão, a FIA diz que consegue ver, né? Mas eles não conseguem verificar se o cara tá na compressão lá do motor. Isso, eles não conseguem verificar a flexão da asa. Eles não conseguem verificar. Vai acreditar na Ferrari em 2019. o combustível, né? Fluxo de combustível. Então, abaixo dos 4%, de acordo com esse lance estimado, né? Ferrari, Audi e Honda. Então, ponto importante aqui, tá? Se a Ferrari conseguir 4 tokens, né? Então a gente tá falando de dois desenvolvimentos ainda em 2026 e 2 em 2027, olho na Ferrari. Entendeu? Porque assim, qual que é a questão aqui? A Mercedes e a Red Bull, se for esse o número, elas não têm desenvolvimento no motor, gente. Essa que é a parada. Eles não vão poder fazer nada com esse motor. E Ferrari, Audi e Honda poderão desenvolver. Isso. Então, quando o Toto Wolff fala, olha, vocês estão trazendo os carros perto de mim. E se passar? Aí fica a pergunta. Então. E se, vamos supor, aqui tá falando nesse número, vamos pegar esses números de referência. 576 Mercedes, a Ferrari 547. E se a Ferrari vai para 600? Aí ano que vem a Mercedes ganha o ADO na segunda avaliação. Vai ter um teto, né? Tem um teto ali que eles não conseguem passar muita coisa. Que confusão. Então, a FIA, ela pensa nisso, ó, eles não conseguem passar desse número, então vai chegar uma hora que eles vão bater no teto, igual acontecia com o motor até o ano passado. O V8, pouca gente lembra, né? Eu particularmente gostava mais do V10. Eu também. Mas muita gente gostava do V8, só que ele era um motor manco. A gente vê umas onboards, se você faz tempo que você não vê um onboard de um motor V8 na Fórmula 1, vai ver. 130R a 307 por hora. Com RPM chorando. Lá chorando. E o carro era mais leve. Óbvio. Né? Bem mais leve. Então, assim, em tese era pra ir mais rápido. Né? Exato. Então... E ele era... O V8, se eu não me engano, ele era limitado a 800 cavalos. Tinha. Ele é limitado, né? A partir de 2007, ele foi limitado a... Eu não sei se é 800 ou 700, mas ele tinha uma limitação. Ele era limitado, né? Ele era limitado. Era um motor manco, infelizmente. Mas, então, olho nessa questão, porque, assim, quando a gente pensa, o regulamento tá ruim, a gente não vai ter mais corridas... Eu sempre falo isso e sempre falei no Boteco. Independente da temporada estar ruim ou não, sempre tem história. E essa é uma história para a gente ficar de olho, porque depois dessas mudanças, e lembrando, Sérgio, isso acontece depois de Miami? Quem decide isso são as equipes, são as montadoras. Onde que eles vão usar? A próxima corrida depois de Miami é Canadá, né?
seria um bom lugar para você já desenvolver o motor. Será que ele já tem isso pronto? Essa que é a questão. Porque você precisa ter o dado de que você tá dentro do A, do E tem quanto você teto pode. orçamentário. Tal. Assim, o que eu já vi falando é que existe uma expectativa de upgrade, principalmente da Ferrari, caso ela entre, ali pra segunda parte do campeonato, depois de agosto, né? Sim. Depois daquelas férias tradicionais de verão. Então, assim, por quê? O cara vai ter que receber a informação que ele tá no ado, vai ter que desenvolver o motor e tudo mais pra então colocar. Leva tempo. Vai Pelas levar tempo. declarações que a gente escuta do pessoal da Ferrari, eles sabem que eles têm um motor que não é o melhor. E dá a entender, acho que é o próprio Vassourinha que falou isso, Fredinho. que eles sabem onde que eles têm que ir. Então, algum tipo de design já tá meio pronto, já existe algum processo. A minha dúvida é só, eles podem colocar a mão na massa? Pelo que eu sei, não por né? causa do teto orçamentário. Então é melhor eles terem certeza, não sei se, acho que seria até contra a lei, alguém chegar para eles e falar, ó, vocês entraram mesmo. Então pode ir fazendo o que vocês têm que fazer. Acho que não é assim que vai rolar, mas Audi com certeza tá, a Honda nem preciso falar, né? Apesar de que a própria Ju disse que o motor da Honda é melhor do que as pessoas acham que é, tá? Lembrando, motor de combustão. É um motor curioso, né? Porque eles estão lutando com essa questão da vibração, que parece que é um problema casado, é um problema de motor e chassi, né? Não é só o motor, como a Adrian Newey quis fazer parecer na Austrália, mas é um problema casado, então a verdade é que a gente não sabe o potencial nem de motor nem de chassi ainda. A gente não sabe como é que é essa Honda, né? O lance do motor da Honda é sinistro, porque assim, eu já tava... Hoje em dia é muito difícil a gente saber onde que tá saindo a informação, né? Mas eu li em uma fonte bem legal que o problema da Honda seria o motor, que o Newey teria pedido para o motor ser um pouco menor, aí a Honda refez o design do motor, e que o virabrequim, ele gira junto com o MGUK, né? O MGUK tá junto com o motor mesmo, assim. Tá normal. Como ele ficou compacto demais, né? Isso, na verdade eu tô falando besteira. Tem o motor, o virabrequim, a caixa de câmbio, e o MGUK normalmente tá ali no eixo, né? Só que a Aston Martin, na verdade, decidiu colocar o MGUK no chassi direto do carro, e não no motor. É o da Aston Martin que falam que ele tá vertical ao invés de horizontal? Isso, né? estão falando isso daí. Tanto que quando você olha o carro sem a tampa do motor, você vê que ele sobe, né? É quase uma pirâmide o motor dentro do carro. Isso é muito louco, porque você joga o centro de gravidade lá em cima, mas assim, o Adrian Newey sabe o que ele faz, né? Assim, ele tem histórico tanto de erros quanto de acertos em novos regulamentos, né? Conhecendo, assim, dando uma orelhada total agora, mas é bem provável que o Newey tenha pensado, e ele sempre fez isso com todos os carros dele na Fórmula 1, na questão, ele sempre muito aerodinâmico, né? Aerodinâmico total. Em trabalhar com a aerodinâmica forte na parte traseira do carro. Porque antes dessa temporada começar, existiam dois problemas, né? Na verdade, duas preocupações. Primeiro, dos pneus traseiros sofrerem muito com esse novo torque, né, do chassi do MGUK, e do carro perder desempenho na traseira. Então, o aerodinamicista pensa, pô, o maior ponto de déficit aerodinâmico vai ser na traseira, deixa eu tentar trabalhar ali. Então, se você tirar muita coisa da traseira, você consegue deixar a parte ali do carro mais aerodinamicamente amigável. Eu tenho a sensação de que eles tentaram isso na Aston Martin, através do Adrian Newey e talvez da Honda também. Porque por que ele pediria para diminuir o motor? É para isso, assim, só para ganhar espaço, certo? E a outra, a gente tem que ver também assim, o Adrian Newey, ele sempre tem conceitos, vamos dizer, curiosos, né? Ele sempre tem conceitos que fogem ao padrão. A gente vê que antes do regulamento do efeito solo, os carros dele tinham aquela famosa altura que o carro ficava muito mais baixo. Exato, é sempre traseira. Aqui, aí é na frente e a traseira mais alta. E isso tira até, inclusive, muito da capacidade de reta do carro, mas deixa ele um monstro nas curvas. Isso. Se você for olhar pelo lado que você já está compactando tanto assim o carro, principalmente a parte do motor, você está compactando essa traseira, mas ao mesmo tempo você precisa empurrar esse carro que voltou a ter a questão da altura, já que o efeito solo não é mais tão necessário, você está forçando mais o motor para ele poder gerar essa potência, e ele tem menos espaço e já está modificado, que nem você falou, o centro de gravidade, tudo, já está modificado. Então, talvez a consequência seja até nova para o Adrian Newey. Porque é um conjunto de regras, regulamento motor novo.
É completamente novo, ele nunca pegou algo assim na Fórmula 1. E É curioso isso. Tanto que quando você vê o carro da Aston Martin pela traseira, você vê que o braço da suspensão tá mais alto do que em comparação aos outros carros, É entendeu? um carro diferente, bem diferente. É diferentão, é um carro que chamou muita atenção quando ele apareceu pela primeira vez, né? Chegou atrasado, é verdade. O Newey já disse algumas vezes que a parte elétrica não tá entregando. Então é 350 kW, ele já disse que, ó, não tá chegando Não perto chega disso, não. isso. O carro nem tava terminando corrida, o Alonso foi terminar o GP do Japão há pouco tempo, né? A última que teve. Inclusive Se arrastando, né? se arrastando, com tudo vibrando no carro. Meu, na China, surreal. Ele na reta tirando a mão do volante, fazendo assim. Imagina Não, ele como deve ser. falou que tava ficando dormente a mão. Né? Você pensa, tá Andando de 300 por Kombi, hora. pô. Você tá 300 por hora e a mão fica dormente? É. Que coisa louca é essa, cara? Não tem lógica. O Alonso também, ele tem um histórico. Lembra daquela história do choque da McLaren Sim, na 2015, pré-temporada? Ele tem umas coisas meio loucas também. O Alonso, ele passa É por um. para-raio. Alonso é muito para-raio, cara. O sapo que ele enterrou ali pra ganhar E aqueles era a títulos Honda, do tá? Schumacher. E era a Honda aquela lá também. É. Aquela McLaren. É a situação, muita gente falando até que o Alonso nem termina, nem volta para 2027 por causa dessas questões aí, porque olha que cara azarado, tem que desenterrar o sapo, com certeza. Então são essas as informações que a gente tem até o momento. Acho que depois do GP de Miami, nós teremos uma atualização sobre isso. A gente volta a falar isso daqui na semana que vem no Boteco F1 Podcast, que acontece na semana que vem, na quinta-feira, tá bom? Então a gente vai gravar quinta e o podcast vai ao ar na quinta, pra gente já se preparar pro GP de Miami. E aí, domingo, se eu não me engano, por volta das 7h30, 6h30, né? A corrida vai acabar umas 6h30, sem bandeira vermelha, alguma coisa assim. Até às 7 horas da noite, a gente entra ao vivo aqui para analisar os acontecimentos. E aí, ao vivo mesmo, a gente batendo papo com vocês no chat e tudo mais sobre os acontecimentos do GP de Miami. A Fórmula 1 vai voltar finalmente, nem acredito. Mas assim, a expectativa é, né? Ah, não, vamos jogar lá pra cima, vamos esquecer tudo que a gente falou aqui agora. É um novo campeonato que nem estão falando, né? É um novo campeonato. Começou um novo campeonato. Tomara. Novo campeonato. E tirando isso daí, você acha que você tem alguma... Pensa em alguma coisa diferente para Miami? Será que a Ferrari se aproxima? Vai ser um passeio da Mercedes? O Antonelli ganha do Russell? O que você está esperando? Assim, existem dois pontos, né? O primeiro, existe o histórico Fórmula 1. O histórico Fórmula 1 é qual? Uma equipe tirar muito da outra ao longo de uma temporada é raro. Tirar essa diferença brutal que a gente está vendo da Mercedes. É brutal. Por outro lado, nós temos um regulamento novo, em que o aprendizado é muito rápido. A gente tem aí, que nem falamos, motor que está fazendo uma diferença enorme. Todo mundo vai estar com mega upgrade em Miami. A Red Bull estava testando ontem em Silverstone, a Ferrari estava testando em Monza, pacotes novos. A gente já viu ali nas imagens vazadas asa traseira, side pod, asa dianteira vindo aí novo para esses carros. Então, podemos esperar um mega upgrade para todo mundo. A Red Bull promete vir com um carro bem mais leve. A Red Bull está cerca de 30 quilos mais pesada. 30 quilos, em média, a gente está falando aí de 8 a 9 décimos. Se ela tira grande parte disso, ela já fica bem mais rápida. Já ganha muito. Fala-se de uma Ferrari que vai chegar com o carro já abaixo do peso. Então ela vai poder botar um lastro ali, distribuir, equilibrar o carro. O que eu espero? Uma Mercedes à frente. Eu acredito que o Antonelli está num momento crucial para ele mental, porque toda vitória que ele tiver agora vai dar o boost de moral. Mas se ele tiver uma derrota grande, como ele é muito jovem, menino, chegou agora, disputando o primeiro título, pode ser que o impacto também seja muito grande. Então, eu vejo que o Russell, para mim, ainda é o favorito. Eu acho que o Russell vem para Miami como favorito. A Ferrari, Red Bull e McLaren podem estar mais próximas, mas olho na McLaren. A McLaren fala com o André Stella, eu li hoje isso, que eles tiraram aquela coluna que estava faltando do motor Mercedes, de entender o software e tudo mais. E nós vimos que no último Grande Prêmio a McLaren já surgiu um pouquinho mais viva com o Piastri ali. Seria muito bom a McLaren chegar, né? Se a McLaren, a Ferrari, a Red... Não vamos também colocar um cenário aqui de todo mundo, né? Mas eu quero, pô. Não, eu quero, mas... Vamos acreditar. Mas é difícil. Se a McLaren chega, se a Ferrari chega, uma das duas ou as duas, nós já temos um cenário muito superior ao que foi as 3 corridas anteriores. Uma Fórmula 1 muito mais interessante. Então, eu espero ver, sim, uma diferença no gap. Eu espero um pouquinho por questões aerodinâmicas e tudo mais.
mas ainda acho que a Mercedes vai ganhar com certa facilidade. Eu acho que enquanto não arrumarem os motores, enquanto a gente não vê o Ado em ação, a diferença ainda vai ser grande. A gente lembra muito de 2009, né, quando a Brown desapareceu na frente, só que era a Brown, não tinha dinheiro nenhum, e agora a gente tem a Mercedes, só a poderosa Mercedes. Então, nós voltamos aqui na semana que vem com o Boteco F1 Podcast e depois com o ao vivo no domingo. E já fica o bingo pro GP de Miami. Quantas vezes Kim Kardashian vai aparecer na transmissão? Porque eu tenho certeza que ela vai estar lá, viu? Tava com o Hamilton em Malibu, na praia. Tá oficializado já, cara. Casalzinho novo. Já era. Gente, como sempre, muito obrigado pela sua audiência e pela sua paciência. Não esquece de deixar o like e se inscrever tanto no Boteco F1 quanto no Ressaca Motor agora, né? Mudou de nome. O link tá aqui na descrição e também a gente vai fazer a collab, né? Sim, com certeza. Pra ficar tudo certinho. Gente, até mais. A gente se fala. Tchau.